Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Sérgio Português e vocês estão no canal Paixão da Gama. Rapaziada, vamos estar aqui falando nesse domingo de manhã, dia de Vasco. Hoje tem Vasco para todos os gostos. Vamos pegar o Corinthians na Copa São Paulo de junho e também no profissional vamos enfrentar aí o Boa Vista num jogo decisivo para as pretensões do Vasco nesse campeonato. Vamos também estar dando um giro de notícia aqui falando a respeito de um meio-campista que esteve muito próximo de acertar com o Vasco, mas infelizmente com essa situação financeira ruim não deu para trazer. Antes disso, vamos estar aqui ajudando o canal, peço a sua ajuda. Deixa o like que é importante para poder estar divulgando aqui o nosso canal. Vamos bater uma meta aí de pelo menos 20 likes para poder estar divulgando aqui esse vídeo. A sua inscrição no canal é de suma importância para estar ajudando a gente a crescer aqui no YouTube. O seu comentário também é muito importante. E não deixe de apertar o sininho de notificações para poder receber aí os nossos vídeos futuros. Valeu? Solta a vinheta aí. Rapaziada, domingão pela manhã, um dia maravilhoso, um sol aqui no Rio de Janeiro, convidando para uma praia, e o Vasco hoje vai ter aí duas oportunidades de fazer com que o seu torcedor tenha alegria nesse domingo, dia 19 de janeiro de 2025. Vamos começar a falar a respeito do time principal que enfrenta aí o Boa Vista às 19 horas lá em Bacaxá, né? Hoje eu já trouxe aí um vídeo com o kit do jogo, né? Dizendo onde vocês podem estar assistindo essa partida, a arbitragem, a escalação. O vídeo não ficar muito longo, vou apenas trazer aqui a informação da Net Vasco, né? Da possível escalação do Boa Vista e Vasco. Vou logo dizendo, não gostei dessa escalação. Se o técnico Ramon Lima trouxer essa escalação aí, com certeza ele vai ser vaiado logo no primeiro minuto de jogo. O Boa Vista pode vir aí com a seguinte formação: André Luiz, Vitor Ricardo, Gabriel Caran, Xandão e Mascarenhas, Martã, Zé Matheus e Caetano, Matheus Alessandro, Raí e Zé Vitor. E o técnico Caio Zanardi. E a provável escalação do Vasco, né, que o técnico Ramon Lima pode estar trazendo a campo, é a seguinte: Daniel Fusato, Puma Rodrigues ou Paulo Henrique, Souza, Luiz Gustavo e o Vitor Luiz, Zé Gabriel, De Luca e JP, Serginho, Jean David e GB. Infelizmente, se ele trouxer esses três jogadores aí de novo para a escalação principal do Vasco, ele vai estar dando um tiro no pé. Eu acho que desses três aí, só o Serginho pode estar participando, que é um cara que pelo menos está demonstrando ali vontade de se lançar no mercado. Para dar sequência no vídeo, vamos falar a respeito da Copa São Paulo de junho. Hoje, pelas quartas de finais da Copa Sub-20, a Copinha, o Vasco enfrenta o Corinthians nesse domingo às 21h30 no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, São Paulo. A Cazé TV transmite a partida ao vivo. O vencedor desse duelo enfrentará Palmeiras ou Grêmio, que também vão estar disputando a partida no mesmo horário. O Vasco, que vai pegar aí o Corinthians nas quartas de finais, deve estar trazendo aí o mesmo time que jogou contra o Ceará, uma partida incrível, maravilhosa. A rapaziada do Vasco representou bastante. Vou estar trazendo aqui a informação a respeito da escalação das duas equipes. O Corinthians deve estar vindo a campo com a seguinte formação: Cauê, Gabriel Caipira, Fernando, Garcês e Denner, Bahia, Vitor Dourado, Tomás e Dieguinho, Nicolas e Guinegão, o técnico Orlando Ribeiro. Já o Vasco deve estar vindo com a mesma formação do jogo contra o Ceará: Felipe Gabriel, Bruno André, Lincoln, Vanisson, Breno, Euder, Igor Toledo e o Ramon Rick, Maxwell, Zucarello e o Léo Jacó. O técnico Matheus Curapos. Jogo importante, jogo decisivo. O Vasco que vem tentando aí buscar o bicampeonato da competição. Vasco que foi campeão em 1992, né, com aquele time formado por Pimentel, Valdir, Caetano, jogadores que deram aí uma sequência no time principal. Essa rapaziada vem crescendo na competição. Tivemos ali um início de competição muito abaixo
dois empates ali decepcionantes. No terceiro jogo contra o Nacional, o time já deu uma melhorada, vem subindo de produção, eliminando o Juventus, o Ceará agora. Então o Vasco tem totais condições de vencer o Corinthians, apesar de ter aí o time paulista, a torcida toda ao seu lado, né? Vem tentando aí buscar mais um título da competição. O Corinthians é o maior ganhador dessa copinha, então o Vasco tem aí um jogo dificílimo, muito por causa da pressão da torcida, porque o time do Corinthians demonstrou ser um time normal. O Vasco vem crescendo de produção, o Zuccarello vem aí fazendo uma boa copinha, vem se destacando, principalmente no último jogo aí, jogou muito. O Maxwell também fez uma belíssima partida. O Vasco vai buscar essa classificação para as semifinais e quem sabe aí buscar mais uma vez aí o título da copinha, que seria importante para essa rapaziada aí, principalmente para o Maxwell, que vai estar fazendo aí o seu último campeonato como sub-20, ele que agora vai ter que atuar no time principal do Vasco. Nós vamos falar a respeito aí de uma contratação que ficou por um fio de ser acertada no Vasco da Gama. O meia colombiano Matheus Uribe foi oferecido e esteve perto de acertar com o Vasco. Segundo o jornalista Flávio Dias, do canal Atenção Vascaíno, Matheus Uribe, colombiano, por pouquíssimos dias não foi jogador do Vasco. Houve oferecimento do volante ao Cruz Maltino, mas o clube precisava vender alguém no meio de campo para conseguir esvaziar a folha salarial e trazer o jogador. O jogador gostou da proposta e a conversa chegou a evoluir, mas por conta disso não aconteceu um acerto por falta de dinheiro. Matheus Uribe acertou seu retorno para o Atlético Nacional. É isso aí, rapaziada. A questão que vem envolvendo o Vasco, né? Essa falta de dinheiro, mas eu acho que isso não é desculpa. Eu acho que deram mole nessa contratação, já que o jogador já tinha até aceitado ali as bases salariais, gostou do projeto do Vasco, mas infelizmente o Pedrinho ou então aí o Marcelo Santana deixou a desejar, porque o Vasco poderia ter trazido um jogador importante, apesar do Vasco ter ali vários jogadores nesse setor. O time está bem servido nessa questão ali. Temos o Jair, Paulinho, o próprio Tietê que foi contratado agora, o Hugo Moura, o Cocão, temos até o Esforço aí que pode ser negociado para o futebol americano. Então, mas o Uribe é um jogador internacional, jogador da seleção colombiana, estava tentando voltar à seleção colombiana, né? Viu aí o Rios do Palmeiras se destacar aqui no futebol brasileiro e ter chance de novo na seleção. Então ele com 32 anos queria voltar ao cenário, né, da seleção e poderia estar aqui no Vasco da Gama fazendo aqui uma boa campanha em 2025 e quem sabe conquistar os seus objetivos. Eu acho que foi uma bola fora da diretoria. O Uribe, um belíssimo jogador, por onde passou foi bem sucedido no Porto, fez 3 campanhas maravilhosas lá no clube português, mas infelizmente é mais um jogador importante aí que poderia estar vestindo a camisa do Vasco e acaba saindo e acertando aí com o Nacional, que tem um potencial financeiro muito menor que o Vasco. O Vasco mais uma vez perdendo uma contratação aí. Infelizmente é essa situação que o Vasco passa, enquanto não houver aí um investidor, ou então o Vasco acertar aí a sua vida financeira, vamos estar passando por isso aí. Terminar o vídeo, vamos falar a respeito aqui de um assunto, né, que o Vasco teve uma vitória na FIFA, né? Lembra do Pacheco? O Boina. Então, o Boina estava cobrando o Vasco aí 3,5 milhões de indenizações por causa da demissão e o GE trouxe a seguinte notícia: Vasco vence Álvaro Pacheco na FIFA e não precisará pagar 3,5 milhões por demissão. O Vasco não precisará pagar mais nada ao treinador Álvaro Pacheco, demitido do clube em junho do ano passado. O técnico português entrou na FIFA contra o clube pedindo os salários que tinha direito até o fim do contrato assinado em 2024, mas a entidade determinou que o Vasco não precisará arcar com os custos, estimados em 524 mil euros, cerca de 3,4 milhões de reais. A FIFA entendeu que Álvaro Pacheco não teve prejuízo por ser demitido, uma vez que o treinador português assumiu a equipe saudita Al Araban um mês depois da saída do Vasco. O contrato que o técnico teria a receber na Arábia Saudita, cerca de 4,2 milhões de reais,
referente aos 5 meses em que trabalhou lá seria maior do que o valor que o Vasco deveria a Álvaro. Pela mitigação do prejuízo, a FIFA se baseou no que diz o regulamento do Estatuto de Transferência de Jogadores. Caso o valor que Álvaro tinha a receber do Vasco fosse maior que o valor acordado com a equipe saudita, o clube carioca teria que pagar a diferença. No entanto, como os valores da Arábia Saudita são maiores, a FIFA decidiu que o Vasco não precisa arcar com os valores válidos até o fim do contrato com Álvaro Pacheco. Além disso, o treinador português também não tem direito a recurso da FIFA. A FIFA deu razão parcial a Álvaro Pacheco ao afirmar que o Vasco rescindiu sem justa causa o contrato do técnico português, mas determinou que nenhuma compensação pela quebra do contrato será paga pelo clube carioca. Então, rapaziada, Álvaro Pacheco, o meu conterrâneo, meu patrício, infelizmente veio aqui no Brasil, fez com que o Vasco sofresse a maior goleada da sua história por inimigo, por rival, e agora ainda tem a coragem de estar buscando na FIFA 3,5 milhões de reais. Ô meu pai, assim não dá. Essas questões aí que acabam atrapalhando o Vasco, tendo que pagar o Castan, o Rodrigo também entrou na justiça pedindo uma indenização agora também, o Álvaro Pacheco, são coisas que vão acumulando ali prejuízos ao time do Vasco e por isso o Vasco não tem condições de trazer jogadores à altura das suas tradições, como foi aí agora o Uribe, que poderia estar chegando aí para reforçar ainda mais o nosso meio de campo, um jogador extra classe. Infelizmente vamos estar aí tendo que buscar aí jogadores com um nível um pouco mais abaixo, mas aí eram as informações que eu queria estar trazendo e comentando aqui nesse domingo de manhã, domingão de praia. Vamos na praia, vamos chegar aí por volta de 4, 5 horas para poder chegar aqui tranquilo, assistir o nosso Vascão, uma vitória hoje contra o Boa Vista para poder subir na tabela e às 21h30 torcer para a garotada buscar aí a vaga na semifinal. Rapaziada, tá subindo de produção, merece essa vitória para poder, quem sabe, aí buscar o bicampeonato da Copa São Paulo de Junho. Valeu? Curta, comente, compartilhe e ajude o canal crescendo. Se inscreva para dar uma moral pra gente aqui. Valeu? Um grande abraço a todos, saudações vascaína.